Fala, meus lindos! Professor Daniel Sena, começando mais uma aula de Direito Constitucional. Nessa aula nós vamos iniciar o estudo dos chamados direitos sociais, que é a segunda categoria dos direitos fundamentais. Para estudarmos esse conteúdo, precisaremos apenas deste encontro. Então, nos dois primeiros blocos vamos falar sobre os dispositivos que vão do artigo 6º até o artigo 11 e ao final faremos uma bateria de questões atualizadas para que a gente possa ver qual tem sido o perfil das questões de prova acerca deste conteúdo. Tá? Ele não é tão relevante em termos de prova quanto o artigo 5º, mas sempre cai uma ou outra questãozinha sobre aquilo que nós vamos falar. E é um perfil normal desses temas que nós vamos estudar é o foco no texto constitucional. Tá? Então, muita atenção. Na hora que você estiver estudando a parte dos direitos sociais, dê uma atenção especial, principalmente para o artigo 7º, que traz ali o rol de direitos trabalhistas, que precisa ser memorizado, porque sempre aparece uma ou outra questão na sua prova. Então vamos começar? Fazer nossa transição de tela? E a gente começa agora falando sobre os direitos sociais, com foco na Brigada Militar do Rio Grande do Sul. Queridos, falar de direitos sociais é falar dos chamados direitos de segunda geração. A segunda geração de direitos fundamentais são aqueles direitos que surgiram como uma necessidade do Estado intervir nas relações sociais por conta das desigualdades que surgiram a partir da primeira geração. Lembra que a primeira geração ela diz respeito aos direitos de liberdade. Então ele dava para as pessoas a liberdade para elas mesmas se organizarem. Essa liberdade por si só gera desigualdade. Para corrigir as distorções sociais, surge a segunda geração. E dentre os direitos que são conquistados na segunda geração, nós vamos encontrar os direitos sociais. Estes são direitos que, diferentemente da primeira geração, exigem uma postura mais intervencionista do Estado, porque é o Estado que vai reduzir as desigualdades, né? Ele vai ter que intervir para reduzir. Outro ponto importante é que o Estado, nessa atuação, ele concretiza esses direitos através de prestações de natureza positiva. Então a postura do Estado passa a ser uma postura mais positiva por conta dessa intervenção. Esses direitos também, eles acabam fazendo parte de um movimento mundial de bem-estar social, ou welfare state. Este estado de bem-estar social é um estado que se preocupa com o interesse social, com o bem-estar de toda a coletividade. Né? Então, ele não está simplesmente preocupado em garantir a liberdade para o indivíduo, mas está preocupado em garantir liberdade, mas também o bem-estar para que o indivíduo se sinta parte da sociedade e tenha sua dignidade mínima ali garantida. Por isso que os direitos de segunda geração, eles vão ter esta característica, tá? Este norte. E eles aparecerão na nossa Constituição a partir do artigo 6º até o artigo 11. Depois, lá na frente, ele vai ter um desdobramento na parte da ordem social. A ordem social, ela é como se fosse um aprofundamento dos direitos que nós vamos estudar aqui. E que revela uma característica da nossa Constituição de ser uma Constituição social-democrata. É uma Constituição que se preocupa muito com o interesse social. Tá? Essa é uma característica da nossa Constituição. Dito isso, quando a gente olha para o artigo 6º até o artigo 11, nós podemos encontrar algumas espécies. Costumo dividir esses dispositivos de direitos sociais em 3 categorias ou 3 espécies. São os chamados direitos sociais que são destinados a toda a sociedade. Então são direitos sociais gerais. Direitos sociais garantidos aos trabalhadores. E os chamados direitos coletivos dos trabalhadores.
tá? Então, basicamente nós vamos fazer o nosso estudo dividido nessas 3 categorias aqui. Direitos focados na sociedade, direitos focados nos direitos sociais dos trabalhadores e os direitos chamados coletivos dos trabalhadores. Começaremos primeiro com uma análise dos direitos sociais destinados a toda a sociedade. E quando a gente fala desse direito, nós estamos falando do artigo 6º da Constituição Federal. O artigo 6º diz: são direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, assistência aos desamparados na forma desta Constituição. Parágrafo único. Todo brasileiro em situação de vulnerabilidade social terá direito a uma renda básica familiar garantida pelo poder público em programa permanente de transferência de renda, cujas normas e requisitos de acesso serão determinados em lei, observada a legislação fiscal e orçamentária. Então, esse artigo 6º aqui, ele traz o que nós chamamos de direitos sociais destinados a toda a sociedade. Primeira dica que eu te dou: memorize estes direitos, porque este é o perfil principal das questões quando o foco é o artigo 6º, tá? Então memorize quais são esses direitos chamados aí de direitos sociais. Agora vamos fazer algumas considerações mais peculiares. Olhando para o artigo 6º, a gente encontra aqui um rol de direitos sociais, que é um rol exemplificativo, tá? Então é possível que existam outros direitos que podem ser classificados como direitos sociais. E uma pergunta que sempre aparece em prova é se o direito à propriedade ele é um direito social. Essa pergunta é muito boa, porque quando você fala em propriedade, ele tem uma cara de direito social. Talvez é o direito que mais tem cara de direito social. Porque as pessoas falam assim: cara, eu quero ter minha propriedade. Só que o direito à propriedade, ele não é social. Ele é direito individual, nós estudamos ele lá no artigo 5º. Mas quando ele vem para o artigo 6º, ele assume uma nova roupagem de direito à moradia. Então, se cair na tua prova, direito social é direito à propriedade é direito social? A resposta é não, não é direito social. Direito à moradia, sim, este é um direito social. Tá? Essa é uma questão que sempre aparece, peço que vocês tenham bastante atenção. Outro ponto importante, direito à segurança. Será que o direito à segurança é um direito social? Porque se você pensar bem, nós estudamos direito à segurança lá no artigo 5º. Só que aqui, gente, também tem. Tá aqui, ó, segurança. Então, segurança é tanto o direito individual quanto o direito social. Ou seja, temos segurança no artigo 5º, temos segurança no artigo 6º. Será que eles falam da mesma segurança? Não. Existe uma diferença da segurança do 5º para a segurança do 6º. A segurança do 5º, gente, é aquilo que nós chamamos de segurança jurídica. Segurança jurídica. Que é aquelas normas de segurança para que as pessoas possam viver em harmonia, gerar paz social. A segurança do artigo 6º é prestação estatal. É algo que o Estado garante para a sociedade, gente. Ele faz isso como? Através da segurança pública. Olha que questão boa para a sua prova. Segurança pública. Portanto, quando a gente pensa em segurança aqui no artigo 6º como direito social, nós estamos falando literalmente da segurança pública, que é a segurança que depende de uma prestação estatal, uma garantia estatal, e o Estado tem que intervir para garantir esse direito. Beleza? Então, mais um ponto aqui que merece a nossa atenção. Terceiro ponto. Existem direitos que não estavam no texto original da Constituição e que foram inseridos posteriormente por meio de emenda. Direito à moradia é um direito que não estava na origem, ele foi inserido em 2000 pela emenda 26. Direito à alimentação também não estava lá no texto original, foi inserido em 2010 pela emenda 64. E por último tivemos o direito ao transporte, que foi inserido pela emenda constitucional número 90 de 2015. Então, deste rol do artigo 6º, esses 3 foram inseridos posteriormente, não estavam no início. Essa é uma questão que também já apareceu em prova.
Mas, por último, tivemos o mais novo direito social inserido, que é a chamada renda básica familiar. Ele foi inserido em 2021, no meio da pandemia, quando havia ali o risco, por conta de toda a crise financeira que o Brasil estava vivendo, de se não pagar os benefícios sociais para a população mais carente do nosso país. Isso por quê? Porque antes, essa política de renda básica familiar era uma política adotada de acordo com o governo que assumiu o poder. Aí nós tivemos um governante que achou que isso aqui não deveria ser pago. O Congresso Nacional, para não deixar uma boa parte da população brasileira em estado de vulnerabilidade e sem esta renda básica familiar, que é um mínimo ali de dignidade, ele pegou e constitucionalizou esse direito. Então isso foi em 2021. Constitucionalizou esse direito e passou a considerar a renda básica familiar como um direito fundamental. Parágrafo único. Todo brasileiro em situação de vulnerabilidade social terá direito a uma renda básica familiar, garantida pelo poder público em programa permanente de transferência de renda, cujas normas e requisitos de acesso serão determinados em lei, observada a legislação fiscal orçamentária. Portanto, a renda básica familiar hoje não é mais uma política de governo, e sim uma política de Estado, pois está na Constituição como direito fundamental. Perceba, diferentemente dos direitos que estão no caput, esses direitos, esse direito à renda básica familiar, ele tem um destinatário específico. Ó. A Constituição falou todo brasileiro. O caput do artigo 6º não é para todo brasileiro, é para todo mundo que estiver no Brasil. Seja ele brasileiro, estrangeiro, apátrida. O artigo 6º restringiu todo brasileiro. Outro ponto importante. Qualquer brasileiro? Não. Apenas o brasileiro em situação de vulnerabilidade social. Gente, tem que estar em situação de vulnerabilidade social. Esta renda básica familiar, ela faz parte de uma política permanente de transferência de renda, ou seja, se tira dos mais ricos e distribui entre os mais pobres. Essa é a lógica do sistema, que obviamente vai ter uma lei que vai definir os critérios e tem que se observar a legislação fiscal orçamentária, porque o Estado simplesmente ele precisa prestar conta desse dinheiro que ele vai dar. Tá? Então, este artigo 6º me parece uma boa questão para a sua prova, devido ao fato dele ser um direito inserido mais recentemente, né, em 2021, no meio da pandemia, e, portanto, está caindo direto aí nas questões de prova. Tá? Então, atenção para esse dispositivo. Visto isso, podemos agora partir para o segundo grupo, que são os chamados direitos sociais dos trabalhadores. Queridos, basicamente aqui agora o nosso objetivo vai ser estudar o artigo 7º da Constituição Federal, que é um artigo destinado aos trabalhadores. E ele começa dizendo aqui, no seu caput, são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social. Então, este além de outros já deixa claro que estamos diante de um rol exemplificativo. Segundo ponto, veja que ele uniformiza os direitos para trabalhador urbano e rural. Antigamente, trabalhador rural tinha benefícios diferentes do trabalhador urbano. Agora não mais. Né? Pode até ter. Tá? É possível que o trabalhador rural tenha alguma distinção. Acontece, por exemplo, na questão da aposentadoria. O trabalhador rural ele vai ter um benefício. Mas a regra é que os direitos trabalhistas agora são para os trabalhadores urbanos e rurais. Outro ponto que merece a nossa atenção é que este caput do artigo 7º, ou melhor, o artigo 7º como um todo, ele vai trazer uma regra geral para os trabalhadores, ou seja, para todos os trabalhadores brasileiros. Tá? É geral. Pode acontecer de uma categoria de trabalhador não se apropriar de tudo que está aqui no 7º, que eu costumo chamar de trabalhadores especiais, ou regimes, né, especiais. Esses regimes especiais, eles podem conter uma parte do artigo 7º ou terão ali outro rol de direitos de acordo com a sua categoria. E a gente pode elencar aqui, nesses regimes especiais, por exemplo, os servidores públicos. Os servidores públicos, eles não possuem todos os direitos do artigo 7º, porque eles vão ter um regime jurídico próprio, tá? E aí, para a gente saber o que o servidor público tem, a gente tem que ir lá no artigo 39, porque o 39 ele vai dizer, olha,
Aplique-se aos servidores públicos o que está no artigo 7º, inciso tal, aí vai trazer todos que se aplicam aos servidores públicos. Outro grupo que também seria aqui um regime jurídico especial, os militares. Os militares não possuem todos os direitos previstos aqui no artigo 7º. Apenas aquilo que o artigo 142 diz que eles deverão usufruir. E ainda temos os domésticos. Os domésticos também não possuem todos os direitos garantidos aos trabalhadores que estão no artigo 7º. Só que neste caso aqui dos domésticos, nós estudaremos ainda nessa aula, porque a lista de direitos que os domésticos possuem está no parágrafo único do artigo 7º. Então vai ser o último ponto que nós vamos analisar do artigo 7º, são os direitos domésticos. Os direitos de servidores públicos nós analisaremos quando estudarmos a administração pública. Direito de militar a gente estuda geralmente quando a gente fala sobre os militares, tá? Portanto, antes da gente começar a analisar, precisava deixar claro para você que existem essas categorias especiais aqui que vão ter regime jurídico próprio. Beleza? Dito isso, passemos agora à análise do artigo 7º. Queridos, já falamos dos regimes especiais. Vamos agora para os direitos em espécie. Eu vou começar por alguns direitos específicos. Vocês estão vendo aqui que o primeiro que a gente vai analisar é o inciso 4, porque eu quero começar pelos que têm uma maior incidência nas provas. Mais ou menos o que eu fiz quando a gente estudou direito à segurança, lá atrás. Tá? Então, nós vamos primeiro por alguns que requerem uma atenção mais especial, porque eles têm uma incidência maior em prova, e depois a gente vê o resto do artigo 7º. E eu já quero começar pelo mais cobrado, que é o salário mínimo. Artigo 7º, inciso 4. Olha o tamanho desse inciso, gente. É ou não é uma ótima questão de prova? Então é direito social dos trabalhadores urbanos e rurais, salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender às suas necessidades vitais básicas e as de sua família, como moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim. Temos aqui então, queridos, o direito ao salário mínimo. Qualquer pessoa, ainda que seja uma pessoa muito desinformada, sabe que com o salário mínimo que nós recebemos hoje no Brasil, que está em torno aí de 1.400 e pouco, né? Não dá para custear tudo isso aqui, né? Necessidades vitais básicas sua e de sua família. Então, moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte, previdência. Cara, tudo isso aqui é muita coisa que precisa ser custeada com o salário mínimo. E aí fica uma questão. Se isso aqui é um direito social, será que seria possível eu entrar com uma ação na justiça falando assim, querido juiz do meu coração, eu quero usufruir desses direitos aqui, mas o salário mínimo que eu ganho não está dando conta. Eu preciso um aumento do salário mínimo. Será que o juiz aumentaria o salário mínimo para dar conta de usufruir de todos esses direitos? Essa é uma questão interessante. E a resposta dela passa por uma teoria, na verdade, que vai proteger o Estado de uma demanda judicial uma demanda que seria muito onerosa, chamada de reserva do possível, ou reserva do economicamente possível, do economicamente viável. Segundo essa teoria, o Estado ele só vai ser obrigado a fazer alguma coisa se aquilo for possível de ser feito. Ou seja, se eu peço para o Estado aumentar o meu salário mínimo, isso aqui geraria um impacto em todo mundo que recebe o salário mínimo. Se ele dá para mim, tem que dar para todo mundo, né? E aí quebraria os cofres públicos. Portanto, o Estado se reserva o direito de fazer apenas aquilo que for possível ser feito. Ok? Isso é a teoria da reserva do possível. Exatamente para proteger o Estado. É como se fosse uma proteção do Estado contra ações muito onerosas, né? Financeiramente onerosas para o Estado. Agora, o Estado ele pode simplesmente olhar para essa teoria da reserva do possível, que é uma teoria aplicada no direito brasileiro, e falar assim, então, já que eu posso inventar uma desculpa aqui
disso aqui ser muito caro para não fazer, então vou inventar essa desculpa para um monte de coisa que eu acho que é caro e não quero fazer. E aí ele poderia simplesmente falar assim, olha, eu quero ser internado no hospital. Ah, queria tanto te ajudar, mas não é possível. Ai, preciso de um remédio aqui, senão eu vou morrer. Oh, meu Deus, sinto muito, vai com Deus. Queria muito te ajudar, mas não é possível. Então, para evitar que o Estado se esconda atrás dessa tese, da reserva do possível, em todas as demandas que ele sofra, foi incorporada no direito brasileiro uma outra teoria chamada do mínimo existencial, que funciona como contrapeso da reserva do possível e, ao mesmo tempo, acaba se tornando ali uma condição para que o Estado alegue a reserva do possível. Ou seja, o Estado só vai poder alegar a reserva do possível se ele estiver garantindo o mínimo existencial, que seria este mínimo necessário para uma existência de um indivíduo. Portanto, o salário mínimo que se recebe no Brasil ele não é o ideal, mas ele é um mínimo existencial. Ele é um mínimo existencial. E que, exatamente ao garantir isso, é como se o Estado estivesse fazendo o máximo que ele pode fazer para te ajudar, ele estivesse cumprindo este requisito da reserva do possível. Tá? Por isso que, se eu entrar com uma ação hoje, eu não vou ganhar. Então, essa é uma parte teórica, talvez uma das únicas partes teóricas assim mais filosóficas ali, né? Que envolve jurisprudência, doutrina, e que podem cair aí na sua prova nessa parte dos direitos sociais, tá? Então peço para você ter atenção para este ponto. Outro ponto que merece a nossa atenção, e agora a gente vai analisar o dispositivo em si, é que ele fala que é o salário mínimo fixado em lei. O que significa dizer que o salário mínimo ele tem que ser fixado em lei? Lei aqui em sentido formal. Lei aqui é aprovada pelo Congresso Nacional. Não pode ser outra espécie normativa. O Supremo já reconheceu a legitimidade do salário mínimo ser fixado por meio de decreto presidencial, que não é lei, desde que o decreto fixe o salário mínimo com base em parâmetros definidos em lei. Outra possibilidade que o Supremo já ventilou como sendo possível é o salário mínimo ser fixado por meio de medida provisória. Porque a medida provisória, apesar de não ser uma lei, tem força de lei. Então seria possível também. Tá? Este é um ponto que merece atenção. Outro ponto que merece atenção é que ele fala aqui que o salário mínimo é nacionalmente unificado. Será mesmo, gente, que o salário mínimo é igual em todo o Brasil? Quando eu pergunto assim, as pessoas já olham e falam, não é igual não, aqui no meu estado é maior. E aí a gente tem que ter bastante cuidado, gente, porque em prova nós temos que olhar para aquilo que está na Constituição. E o salário mínimo é igual em todo o Brasil, sim, porque a Constituição falou que ele tem que ser nacionalmente unificado. Por isso que quem fixa o salário mínimo no Brasil é o Congresso Nacional. Esta lei obrigatoriamente tem que ser uma lei federal, para que o salário mínimo seja igual em todo o Brasil. Mas, Daniel, por que aqui no meu estado é maior? O que é maior no seu estado não é o salário mínimo. O que é maior no seu estado é o piso salarial dos trabalhadores do seu estado. Mas que as pessoas acabam chamando de salário mínimo porque, é mais agradável, né? Falando ali, politicamente falando, é mais agradável falar que o salário mínimo aqui é maior. Mas, juridicamente, Estado não tem competência para fixar salário mínimo. Estado pode fixar um piso salarial para os seus trabalhadores, diferente do salário mínimo e respeitando ele, ou seja, tem que ser maior. Mas o Estado da Federação não tem competência para fixar salário mínimo, porque o salário mínimo é só a União que fixa através do Congresso Nacional e tem que ser por meio de lei. Então essa é uma questão também muito boa, que já caiu em prova e já derrubou muita gente. Portanto, não existe salário mínimo regionalizado. Outro ponto importante é que, para atender às necessidades básicas, e por conta das questões inflacionárias que o nosso país vive, o salário mínimo precisa sofrer reajustes periódicos que lhe preservem um poder aquisitivo. E é isto que explica o porquê que todo ano o salário mínimo é aumentado, para tentar compensar ao menos as perdas inflacionárias. Tá? Então isso aqui também é um ponto bem interessante. Outra regra interessante é que o salário mínimo é proibido, é vedada sua vinculação para qualquer fim.
Quando diz que é vedada a sua vinculação, significa dizer que a gente não pode pegar como referência o salário mínimo e vincular ele a um outro valor. Por exemplo, tinha uma lei no Brasil que dizia que o piso salarial dos técnicos em radiologia era, o técnico em alguma coisa assim, eu acho que era técnico em radiologia. O piso salarial deles era igual a X vezes o salário mínimo. Isso é inconstitucional, porque isso aqui é uma vinculação, né? Então, o que a Constituição está dizendo aqui é que não pode ter um valor vinculado ao salário mínimo. Tem duas exceções apenas a este entendimento, que tem sido adotado no Brasil, que é no caso da fixação de indenizações. Então, às vezes o juiz vai fixar uma indenização, ele fixa numa quantidade X de salários mínimos, ou na fixação de pensão alimentícia, tá? Que também pode ser fixado aqui em X vezes a questão do salário mínimo, tá? Então, excepcionalmente, nós temos essas possibilidades. Beleza? Agora, eu quero trazer umas súmulas vinculantes aqui que falam sobre o salário mínimo e que são interessantes para a prova. Haja vista, nós sabemos que súmula vinculante é sempre uma ótima questão. Olha essa primeira aqui, gente. Súmula vinculante número 4 do Supremo Tribunal Federal. Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador da base de cálculo de vantagem de servidor público ou empregado, nem ser substituído por decisão judicial. Aqui, gente, a ideia é que o servidor público ele não tenha a sua remuneração vinculada ao salário mínimo, porque o salário mínimo aumenta todo ano. E se fica vinculado ao salário mínimo, aí o servidor teria aumento todo ano e o governo não tem essa grana, por isso que ele não pode ser usado como base de cálculo, tá? Então, cuidado com isso aqui, esse é o primeiro ponto. Outra súmula vinculante interessante, não viola a Constituição o estabelecimento de remuneração inferior ao salário mínimo para as praças prestadoras do serviço militar inicial. Então, se cai na tua prova, é possível alguém ganhar menos do que o salário mínimo? Aqui nós temos uma possibilidade. Tá? Menos que o salário mínimo. Quem pode ganhar menos que o salário mínimo? As praças prestadoras de serviço militar inicial, que é aquele recruta, aquele que faz 18 anos e tem que cumprir o serviço militar obrigatório. Este serviço militar obrigatório, o cara pode ganhar menos que o mínimo. Tá bom? Então seria aqui uma exceção à regra constitucional. Outra súmula. O cálculo de gratificações e outras vantagens do servidor público não incide sobre o abono utilizado para atingir o salário mínimo. O que acontecia, gente? Eu mesmo vivi isso na prática quando eu trabalhava na Polícia Militar e no DEPEN. Nos dois órgãos eu vivi isso na prática. O que acontecia é que antigamente o vencimento básico de alguns servidores era um valor abaixo do mínimo. Então, por exemplo, uma vez a gente teve que entrar com uma ação judicial, quando eu era policial militar, porque o vencimento básico ele era tipo, eu vou colocar valores aqui, mas eu não lembro exatamente o que era, mas ele era tipo R$130, enquanto na época o salário mínimo valia 300. Né? E aí todas as nossas gratificações vinham em cima do vencimento básico. Aí a gente entrou com uma ação judicial para falar assim, olha, a gente está ganhando menos que o salário mínimo. Só que o que a gente não falava é que os nossos adicionais eram tipo 4 mil. Então, somando 4 mil com 130 vencimento básico, dava muito além do mínimo. E aí o que aconteceram? Para acabar com esse tipo de confusão, eles criaram um abono. Né? Para que este valor do vencimento básico se igualasse ao salário mínimo. O que essa súmula está dizendo é que essas gratificações não podem incidir sobre este abono utilizado para atingir o salário mínimo. Seria mais ou menos aqui neste exemplo 170, né? Então 130 mais 170 daria 300, pronto, está igual ao salário mínimo. Então a gratificação não entrava aqui, só em cima do vencimento básico. Isso aconteceu com muitas carreiras. Outra súmula vinculante que é 16. Os artigos 7º, inciso 4 e 39, parágrafo 3º da Constituição referem-se ao total da remuneração percebida pelo servidor público. Nesse mesmo exemplo que eu citei, a gente entrou com uma ação pedindo para aumentar o nosso vencimento básico para ficar igual ao salário mínimo. Porque a gente estava dizendo que ele estava ganhando menos que o salário mínimo. Mas somando o total da nossa remuneração era maior que o salário mínimo. O que o STF faz nessa súmula 26 é exatamente isso. 16 é exatamente isso. Dizer, ó,
Para saber se está compatível com o salário mínimo, nós não vamos olhar apenas o vencimento básico, nós vamos olhar para tudo. Quanto é o total da remuneração do cara? Se o total for maior que o salário mínimo, tá ok, ainda que o vencimento básico seja menor. Foi isso que a súmula vinculante fez. Eu vivi isso na pele, inclusive entramos com ações judiciais na época, pedindo para corrigir isso. E por conta das inúmeras ações que surgiram, o STF criou essas súmulas aí. Tá bom? Questão também bacana que pode aparecer na sua prova. Agora, gente, visto o salário mínimo, eu quero falar com vocês agora sobre alguns direitos sociais que estão previstos em valores numéricos, que têm valores numéricos. Estes incisos que têm valores numéricos geralmente são ótimos para cair em prova. Porque aí a banca só vai mudar ali aquele númerozinho que está ali. Então você tem que ter bastante cuidado com eles, tá? Trouxe uma lista aqui daqueles que têm valores numéricos. Inciso 13 do artigo 7º. Duração do trabalho normal não superior a 8 horas diárias e 44 semanais. Facultada a compensação de horários e a redução da jornada, mediante acordo com a convenção coletiva de trabalho. Então guarda isso aqui. O jornada normal de trabalho é 8 diária e 44 semanal. Tá bom? Esse é o primeiro dispositivo aqui. Outro. Quem trabalha em banco, ó. Jornada de 6 horas de trabalho realizada em turnos ininterruptos de revezamento, salvo negociação coletiva. Então, para quem trabalha em jornada ininterrupta, a jornada máxima é de 6 horas. Para quem trabalha sob regime de escala, por exemplo, que também é uma jornada ininterrupta, o fator de cálculo é 6 horas. Para efeito de cálculo mensal. É outro cálculo aqui. 16. Remuneração do serviço extraordinário superior no mínimo, atenção quando vier isso, tá? Em 50% do normal. Então, quem trabalha hora extra ganha no mínimo mais 50% sobre a hora normal. Guarde esse percentual que despenca em prova. 17. Gozo de férias anuais remuneradas com pelo menos 1/3 a mais do que o salário normal. Então, cuidado, tá? Esse aqui é o famoso 1/3 de férias. Veja que é o mínimo que o cara tem que ganhar quando ele sai de férias. E perceba um detalhe que pouca gente se atenta. A Constituição, quando fala das férias, não estabelece o tempo das férias. Não tem que dizer que é 30 dias. Então, a Constituição não se preocupou com isso. Quem vai falar isso é a legislação. É a legislação que vai estabelecer o tempo das férias. Mas a Constituição não fala. A única coisa que ela estabeleceu é que tem que ser pago 1/3 a mais do que o salário normal para o cara poder gozar das suas férias. Outro dispositivo, inciso 21, aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, sendo no mínimo de 30 dias, os termos da lei. Quando fala no mínimo, significa que ele pode ter um aviso prévio maior. Vai depender do tempo que ele tem de trabalho naquele local, tá? Mas é o mínimo 30 dias, e a lei é que vai estabelecer algo a mais do que isso. 25. Outro que despenca em prova. Gente, isso aqui cai muito em prova. Assistência gratuita aos filhos dependentes desde o nascimento até 5 anos de idade em creche para escola. O famoso auxílio creche. Que vai até os 5 anos de idade. Cuidado com isso. Antigamente era 6, tanto que em questão de prova geralmente eles metem o 6 como pegadinha. Aí depois veio uma emenda e mudou para 5. Então cuidado com isso aqui. Licença maternidade e licença paternidade. Gente, olha só. Inciso 18 e 19. A licença gestante sem prejuízo do emprego e do salário com duração de 120 dias. É o que a Constituição prevê. Então, licença maternidade 120 dias. A licença paternidade, que está no 19, nós temos fixado em lei. Aqui, gente, até hoje não existe uma lei geral sobre licença paternidade. Tanto é que o Supremo Tribunal Federal, faz poucos dias, colocou o Congresso Nacional em mora, deu para ele o prazo, salvo engano, de 6 meses, para que ele possa regulamentar essa matéria sob pena do próprio STF ter que dar um prazo regulamentador ali. O que existe hoje são de leis e regimes jurídicos, leis específicas que vão estabelecer o prazo de 5 dias. E algumas pessoas pensam, mas de onde tiraram esses 5 dias? Tiraram da ADCT.
O ato das disposições constitucionais transitórias, no seu artigo 10, prevê que até que a lei venha disciplinar o disposto no artigo 7º e 19, o prazo da licença paternidade será de 5 dias. Então nós temos essa previsão aí na ADCT que dá o fundamento para os 5 dias que nós temos hoje no Brasil. Tá bom? Mas o Congresso Nacional está em mora e o STF deu uma rochada neles lá para eles criarem essa lei. Vai dizer que não teve tempo de 88 para cá? Né? Agora, gente, nós temos lei que permite a ampliação deste prazo de 120 dias para a mulher para 180 e do homem de 5 para 20. Tá? No caso dos seletistas, que são aqueles que são regidos pela CLT, a empresa da onde eles trabalham tem que fazer parte de um projeto do governo de empresa cidadã. E aí, fazendo parte deste projeto, ela vai ter a possibilidade de aumentar a licença maternidade e paternidade. E servidor público, se o regime jurídico, a lei do cargo prevê isso, tem como aumentar também. Então, tudo vai depender da lei do seu cargo, tá? Se ela prevê este aumento para 180 e 20 ou não. E outra questão interessante, uma decisão do Supremo, é que no caso do pai genitor monoparental, imagina que na hora do parto, a mãe morre e o pai vai ter que cuidar daquela criança. Sabe o que o STF decidiu aqui? Que ele, como vai ser ele a única pessoa que vai cuidar da criança, então ele vai ter direito à licença maternidade, 120 dias. Então, o pai genitor monoparental tem direito a 120 dias de licença para cuidar da criança nesse primeiro momento de vida dela. Beleza? Esse primeiro bloco vamos ficar por aqui. Logo em seguida a gente volta para mais direitos sociais dos trabalhadores. Espero vocês comigo.